Em que mundo você vive? Já parou para pensar a respeito disso? Você tem vivido o seu mundo, a sua realidade, ou você tem vivido o mundo dos outros ou a realidade dos outros? Bora lá conversar um bocadinho sobre isso? Aqui Valéria Pereira, psicanalista e terapeuta. Minhas queridas pessoas, Emmanuel, mentor de Chico Xavier, ele deixou uma frase que ele diz o seguinte: uma entre tantas outras maravilhosas, mas essa diz o seguinte: cada criatura vive no mundo que mentalmente constrói. Cada criatura vive, cada pessoa vive no mundo que mentalmente constrói. Então, olha só, eu não estou dentro do mundo, é o mundo que está dentro de mim. Então, é muito importante eu imaginar o seguinte, na verdade, muito mais que imaginar. Eu tenho um mundo que gira aqui na minha cabeça. Esse mundo sou eu que crio. São as minhas expectativas, as minhas falas, é aquilo que eu venho carregando desde sempre, da minha chegada, da minha existência aqui neste planeta. Esse meu mundo vem de acordo com as experiências que eu tenho tido, com as minhas crenças, com os meus valores, com a minha fé, com os meus amores e dissabores, ou seja, as minhas criações. Eu crio aqui nesse meu mundo e a partir dessas criações que estão aqui na minha cachola, eu vou olhar para o lado de fora de acordo com o que aqui está. É a nossa famosa régua, né? Quando eu olho para o outro e eu comparo o outro, comparo situações, enfim, eu falo da vida, olho a vida, comparo a vida pela minha régua. Por quê? Porque aqui tem esse meu mundinho, né? E esse meu mundinho, ele está dentro de mim. Então, eu vivo esse meu mundinho. Então, eu não estou lá fora, eu estou aqui dentro. É muito importante nós termos esse discernimento, porque a gente precisa entender o seguinte: todo ser humano nasceu para ter um sentido na vida. Minhas queridas pessoas, não dá para você pensar que você chegou aqui nesse planeta, você nasceu no planeta Terra, você vai crescer, viver, pagar conta, procriar, blá, 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 aquilo que tudo a gente já sabe, sem sentido nenhum. A vida é muito mais além do que nós simplesmente entrarmos no processo do robotismo, levantar de manhã, trabalhar o dia inteiro, muitas vezes, e a maior parte das vezes, a maioria das pessoas nem fazem o que gostam no trabalho, que é uma coisa muito triste. Volta para casa e é aquele robotismo, aquela rotina muitas vezes infeliz que as pessoas levam. Todos nós viemos para ter um sentido maior. E quando eu não estou vivendo esse sentido para minha vida, o que acontece? Significa que eu estou vivendo o sentido do outro. Porque quando eu não sei quem eu sou, quando eu não sei do que eu gosto, quando eu não sei o que eu desejo fazer, quando eu não sei quais são as ideias que me fazem bem, o que me diz respeito, quando eu não percebo o que eu gostaria de fazer no trabalho, quando eu fico só olhando o lado de fora, me comparando às pessoas, quando eu quero ser o que aquela outra pessoa é, quando eu quero ter o que aquela pessoa tem, no sentido assim, não tem nada demais você querer ter mais, você buscar ter mais, não é sobre isso. Mas é você o tempo todo ficar se comparando a outra ou outras pessoas e não viver quem você realmente é. É você viver o sentido da vida da outra pessoa. É sobre isso, tá? Então, é muito importante nós entendermos qual é o meu sentido. Quem sou eu? Eu estou aqui, tá? Como que eu faço para descobrir quem eu sou?
Então eu preciso começar a me olhar, eu preciso começar a me entender, eu preciso começar a me perceber. Eu venho falando muito aqui sobre observar os gatilhos que você tem. Os gatilhos que fazem você se sentir estressado, chateado, magoado, desrespeitado, enfim. Comece a observar os gatilhos que você tem, aquilo que te traz desconforto. Então, tudo que me provoca um desconforto, aí está uma situação para eu começar a avaliar, a notar, a procurar entender o que está acontecendo. Se eu não tenho ou não sei qual é a minha forma, eu vou tentar caber na forma dos outros. Então, se eu sou uma forma redonda e o outro tem uma forma quadrada, e eu estou tentando seguir e fazer só o que o outro faz, usar a roupa que ele usa, usar o perfume que ele usa, usar o corte de cabelo que ele usa, falar o que ele fala, ir nos lugares que ele vai, mesmo que isso me deixe desconfortável, eu estou querendo colocar minha forma redonda dentro de uma forma quadrada. Vocês percebem que não vai caber, não vai funcionar? Eu vou ficar insatisfeita. Então, o grande lance aí, para eu começar a entender qual é o sentido da minha vida, eu preciso começar a observar o que me deixa desconfortável. Porque no desconforto existe ali uma possibilidade muito grande, maravilhosa de eu começar a entender quem é que eu sou, começar a me reformular, começar a conhecer os meus limites, o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto. Eu adoeço quando eu não sou fiel à minha essência. Então vamos falar um pouquinho de essência. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Esses dias um cliente meu comentou o seguinte comigo. Ele trabalha num banco super fashion aí, trabalha com investimentos, então atende, né, clientes de alto nível econômico. E ele é uma pessoa muito descolada, ele tem uma cabeça muito bacana, faz terapia já há algum tempo, ele usa umas roupas bacanas, assim, coloridas, enfim, ele usa o que ele gosta. Pro mundo, pro lado de fora, ele é meio fora da casinha, mas ele segue a essência dele. Aí ele comentou comigo que um dia ele foi almoçar num restaurante que tinha um monte de gente do departamento dele, um departamento muito grande. Ele é muito observador e ele sentou na mesa. Ele começou a olhar ao redor dele. Ele falou assim, cara, todo mundo que tá aqui, exceto eu e mais uns dois, tá todo mundo usando o mesmo modelo de camisa, a mesma cor de camisa, a mesma cor de calça, o mesmo corte de cabelo, cortado para o mesmo lado. E ele falou, gente, tá parecendo uma linha de produção. E na verdade, não eram uniformes, porque é um local que não exige uniforme. Então, vocês percebem que as pessoas acabam copiando o que os outros fazem. Eu vou copiar o que todo mundo faz, eu vou usar o que todo mundo usa, eu vou falar do mesmo jeito que todo mundo fala, eu vou assistir o mesmo filme que todo mundo está assistindo. Tanto é que você tem lá nos streamings, você tem lá top 10, top 5, aí todo mundo vai assistir aquele lá porque está no top 10. Você não vai procurar um filme que de repente está dentro do teu gosto, ou que está dentro do momento, porque a gente tem humor. Tem dia que eu quero assistir aventura, tem dia que eu quero assistir romance, tá tudo bem. Não, mas deixa eu assistir o que está lá no primeiro, mesmo que eu não goste do título, ou que eu não goste do estilo do filme. E assim, nós vamos vivendo os nossos dias, sempre copiando o que os outros estão fazendo, e tentando ser a outra pessoa, tentando fazer a minha forma caber dentro de uma forma.
Porque eu me perdi. Eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu gosto. Por quê? Porque você não quer ter o trabalho de entender o que te traz desconforto? Você não quer ter trabalho de parar e pensar, e naquele lugar não me deixa confortável, não me sinto à vontade. Não vou parar de ir lá. Mesmo que os meus amigos me convidem, eu vou falar, olha, não me sinto bacana lá, não é um lugar legal, não tô afim, não vou. Se eles gostarem de você, eles vão continuar sendo seus amigos. Então, deixar esse medo de lado, essa insegurança de querer agradar os outros, a que preço? A preço de você se mutilar, porque isso é uma mutilação. Você não está vivendo o seu sentido de vida. Aí a pessoa fala assim, vou dar outro exemplo aqui, da minha vida pessoal. Vocês já perceberam que eu adoro colares. Todo mundo fala que não existe Valéria sem colar, que colar é minha marca registrada. Gente, eu venho de uma família muito simples, muito simples. Nós não tínhamos condições para nada. Mas eu lembro que eu devia até uns 7 anos de idade, 8 anos de idade, eu pegava aquele macarrão que a gente usa para fazer sopa e eu torrava na frigideira, aí ele ficava marronzinho, e eu colocava em cordinhas para fazer colar. E eu fazia isso para todo mundo, eu dava de presente para as pessoas. Então, olha só, usar colares, né, um brinco, enfim, eu não sei sair na rua, não sei ir na padaria sem colocar um colar. É minha essência. Isso faz parte de uma coisa que eu gosto. Essa sou eu. E às vezes as pessoas falam assim: nossa, que colar lindo! Eu quero tanto usar um colar, mas eu acho que não fica bem em mim. Aí eu pergunto: mas você já tentou? Você já comprou um colar para você? Você já usou um dia, 2 dias, 6 dias, até você se olhar no espelho e se acostumar com aquela ideia de você com colar? Faça isso. Então vocês percebem? Nós deixamos de fazer coisas que nós gostamos porque às vezes não está na modinha, porque às vezes o outro lá não está usando na rede social, nas redes sociais, né? Então eu vou atrás dos influencers, assim, não tenho nada contra, gente. Tem influencer aí que eles dão ótimas dicas e não é sobre isso. Mas é eu querer me colocar dentro de um quadrado que muitas vezes não é o meu quadrado, percebe? Então, eu vou deixando e vou me afastando do sentido da minha vida. Eu preciso dar um sentido para a minha vida. Mas esse sentido eu só dou se eu sei quem eu sou. Então, eu preciso saber o que eu gosto, o que eu quero, o que eu tenho de planos para o meu futuro, que profissão que eu gosto, o que é que te dá prazer quando você faz. O que que você, pensando em fazer, e você tem certeza que se você fizesse isso para sempre, você ficaria feliz realizando essa atividade. Então, vocês percebem, vamos supor, eu sou terapeuta, eu também sou professora, eu faço os meus videozinhos aqui, são coisas que me trazem um prazer imenso. Não ganho milhões, mas eu tenho uma satisfação muito grande, eu sou muito feliz com isso, porque eu faço o que me traz satisfação. Eu tento colocar a minha forma dentro da forma que cabe à minha forma. Se a minha forma é quadrada, ela vai se encaixar numa forma quadrada. Então é muito importante, muitas vezes as pessoas falam, eu estou muito estressado. Por que você está estressado? Será que você faz o que você não gosta no seu dia a dia? Será que você vai para os lugares que você não gosta, mas você vai para agradar as pessoas? Ou porque você tem medo de não ser aceito se você falar que não vai? Você fica o quê? Estressado, chateado, magoado, porque você não está vivendo a sua essência. Você não tem um sentido na sua vida. Você não deu um sentido, um propósito para a sua vida. Minhas pessoas queridas, olha só, vivemos num momento que eu posso chamar de um delírio coletivo.
A maior parte da população mundial vive baseado no lado de fora, vive um delírio coletivo. Eu faço o que os outros fazem. Eu me mutilo, eu me magoo, eu me machuco, eu me podo, porque eu preciso agradar os outros, senão eu não vou ser aceita. Será que se eu não agradar o fulano, aquela pessoa, aquele outro, eu não vou ser aceita? Se a pessoa te respeitar pelo que você é, pela tua essência, e te considerar pela pessoa que você é, e te amar, ela vai continuar sendo sua amiga. Pessoal, manter uma máscara ou manter máscaras é muito pesado. A gente gasta uma energia gigantesca tentando fazer e ser o que nós não somos para agradar as pessoas. É uma máscara em cima de outra que a gente carrega. Isso vai trazendo uma infelicidade tão grande para nossa alma, que a gente começa a ter problemas emocionais, entrar em depressão. Depressão é uma alma infeliz, borderline, insatisfações com a vida, enfim, doenças emocionais, porque eu me afastei da minha essência. Busque um sentido para a sua vida. Quem sou eu? O que eu gosto? O que eu preciso? O que me faz bem? Como eu posso me melhorar? Vou assistir vídeos que me construam, que me tragam informação edificante. Não gosto de ler? Vou para os vídeos. Gosto de ler? Vou tentar uns livros de informação. Procure trazer coisas sempre dentro de você. Se eu sinto desconforto, não está bem para mim. Já é um clique de aviso. Mas se eu sinto um conforto quando eu faço, se eu sinto um quentinho, se eu me sinto aconchegada, aí é uma dica para você perceber, opa, isso eu gosto de fazer. Então, qual que é o seu termômetro? O conforto que você sente dentro de você com o desconforto. Essa é a sua dica, esse é o seu parâmetro. Você tem capacidades para encontrar ou se reencontrar, ou ir atrás, tentar entender qual é o teu sentido de vida. Quem é você? Você é capaz, você é inteligente, todos nascemos com capacidade para amarmos, para sermos amados, merecemos ter essa vida, uma vida ampla, uma vida que vai o horizonte além, não uma vida enfiada dentro de uma caixinha, percebe? Então, minhas queridas pessoas, a minha mensagem hoje para vocês é: procure começar a observar o conforto do desconforto dentro do seu coração, aqui no chakra cardíaco, e comece a se movimentar dentro dos desconfortos para você sair da caixinha que está te prendendo do lado de fora e para você começar a criar aqui no seu mundo, baseado na tua essência e nas coisas que você gosta e que você ama, porque você pode, tá bom? Olha, um beijo grande no coração de vocês e que vocês se encontram com a sua essência. Você merece. Até mais.